Olá, espero que esteja tudo bem contigo. Estou de volta com uma nova ficha de trabalho de Análise Matemática 1, primeira parte. Este vai ser mais um vídeo longo. Teremos 5 questões de escolha múltipla e mais 6 perguntas de resposta aberta. Os tópicos abordados são estes: funções trigonométricas e trigonométricas inversas, exponenciais e logaritmos, limites notáveis, o teorema dos valores intermédios, derivadas, um limite pela regra de L'Hopital e aplicações das derivadas. Bom, vamos então começar pelas 5 questões de escolha múltipla. Nas questões que se seguem são apresentadas 4 opções de resposta e apenas uma está correta. Assinale-a com um círculo em volta da letra correspondente. Cá está, então, pergunta número 1. Sejam f e g funções reais de variável real, f de x é o arco seno de x e g de x é o ln de 16 menos x à quarta. Então, podemos afirmar que, portanto, a função f é ímpar ou é par, e o domínio de g, bom, qual é? Ora bom, a função arco-seno, evidentemente que é ímpar. Trata-se da inversa da restrição da função seno ao intervalo fechado menos π sobre 2 a π sobre 2. A inversa de uma função ímpar continua ímpar. Não sei se foi suficiente, mas repara, posso justificar de outra maneira, ou melhor, da mesma maneira, só que escrevendo f de x é igual ao arco seno de x. O x está entre menos 1 e 1, e isto é um ângulo, é igual a um ângulo alfa, que pertence ao intervalo fechado menos π sobre 2 a π sobre 2. Está certo? Agora, f de menos x, que é igual ao arco seno de menos x, é também um ângulo, digamos, beta, que pertence ao mesmo intervalo, menos π sobre 2 a π sobre 2. Bom, daqui resulta que o seno de alfa, não é? O seno de alfa é x. E o seno de beta é menos x. Mas alfa e beta estão neste intervalo. A função seno é ímpar. Portanto, concluímos que beta é menos alfa. Beta é menos alfa. Ou seja, o f de menos x é menos f de x. Portanto, a função f é ímpar. Podíamos também fazer o gráfico da função arco-seno. Vemos isso. Temos aqui menos 1. Aqui é 1, que é o domínio. E depois o contradomínio é o intervalo menos π sobre 2. π sobre 2. A função arco-seno, o seu gráfico, é qualquer coisa como isto. Assim. Mais ou menos. Uma função ímpar. Está bem? Pronto. Agora, o domínio de G. Temos aqui 16, aqui em cima, 16 menos x à quarta, tem que ser estritamente, tem que ser maior que zero, não é? Ou seja, x à quarta é menor do que 16. Bem, isto é fácil, significa que x vai estar compreendido entre menos raiz quarta de 16 e mais raiz quarta de 16. 2 à quarta é 16, ou seja, x está entre menos 2 e 2. Portanto, domínio de G é o intervalo de menos 2 a 2
e a função f é ímpar. Opção A. Esta é a resposta correta. Vamos saltar para a 1.2. Agora temos f de x igual a x ao quadrado e g de x igual à raiz quadrada de x menos 1. O que podemos afirmar quanto ao domínio e à expressão da função composta f após g. O domínio da composta f após g é o conjunto dos pontos x que estão no domínio de g, começamos no domínio de g, x pertencentes ao domínio de g. Ora bom, o domínio desta função, x menos 1 maior ou igual do que 0, x maior ou igual do que 1. Portanto, 1 a mais infinito. Tais que, agora, g de x tem que estar dentro do domínio de f. O domínio de f é R. Portanto, tais que g de x, que é a raiz quadrada de x menos 1, pertence, o domínio é R. Bom, x é maior ou igual do que 1, isto é sempre verdade, portanto, dá o intervalo 1 a mais infinito. Bom, se olharmos para aqui, já temos a resposta correta. O domínio de f após g é o intervalo 1 a mais infinito. Este não é, este também não e este também não. Portanto, é a opção B. Já agora podemos confirmar aqui o f de g de x, assim, é igual ao f. G de x é a raiz de x menos 1. Agora, o que é que faz o f? Eleva uma coisa ao quadrado. Portanto, ficamos com o quadrado da raiz de x menos 1. E isto dá x menos 1. Pronto, está aqui. Bom, 1.3. Qual o valor do seno de 73π sobre 6? Bem, este é bem fácil. 73π sobre 6. 73 pode ser 60 mais 12, 72 mais 1, sobre 6 vezes π. 60 sobre 6 é 10, mais 2, 12, 12π, mais π sobre 6. Portanto, o seno deste ângulo é igual ao seno de π sobre 6. A função seno tem um período 2π, que é igual a 1 meio. Portanto, está aqui, logo aqui em cima, opção A. Continuando, 1.4, indique o conjunto de solução da inequação arco cosseno de x maior ou igual do que este ângulo, 5π sobre 6. Isto fica muito fácil de responder se soubermos interpretar a função arco cosseno. Dado um x entre menos 1 e 1, por exemplo assim aqui, o arco cosseno deste número real, deste x aqui, vai ser aqui este arco, este ângulo. Por exemplo, o arco cosseno de 0 é π sobre 2. Agora, o arco cosseno de x maior ou igual do que 5π sobre 6. Vamos assinalar aqui o ângulo 5π sobre 6, talvez aqui mais ou menos assim. 5π sobre 6. Eu quero que o arco cosseno de x seja maior ou igual do que 5π sobre 6. Portanto, terá de ser 5π sobre 6 a π. A π porque 0 a π é o contradomínio da função arco cosseno. Bom, já se está a ver a variação de x, não é? X vai ter de estar compreendido entre menos 1 e este valor assim aqui. Quanto é que vale aqui o x? Bem, o cosseno de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 2. Π menos π sobre 6. Portanto, x varia aqui neste pequeno intervalo.
aqui, menos 1 a menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, isto foi uma resolução geométrica. Claro que podemos fazer de forma analítica. Portanto, temos aqui o arco cosseno de x maior ou igual que o arco cosseno de menos raiz de 3 sobre 2. Arco cosseno de menos raiz de 3 sobre 2 é 5π sobre 6. A função arco cosseno é decrescente. Portanto, se agora nós cancelarmos aqui o arco cosseno, temos que trocar, não é? O sentido da desigualdade. Fica x menor ou igual a menos raiz de 3 sobre 2. Mas x está entre menos 1 e 1. Portanto, x vai ter que estar entre menos 1 e menos raiz de 3 sobre 2. Entre menos 1 e menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, temos aqui a opção C. Pronto, e saltamos já para a questão 1.5, que é a última de escolha múltipla. Qual é o valor deste limite quando x tende para 0 de 1 mais 3 seno de x, tudo isto elevado a 1 sobre 2 seno de x? Temos aqui uma indeterminação, 1 mais 0, que é 1, elevado a 1 sobre 0, portanto, 1 elevado a infinito. Ok? Bom, como é que nós vamos calcular o valor deste limite, que supostamente existe? Vamos designá-lo por L. L é o nosso limite. Vou começar por calcular não L, mas o ln do nosso limite. Ln dele. Ou seja, ln, logaritmo natural, do limite quando x tende para 0 de 1 mais 3 seno de x elevado a 1 sobre 2 seno de x. Fecha aqui parênteses, este com este. Igual. Bom, agora nós normalmente trocamos o ln com o limite de posição. Portanto, fica o limite quando x tende para 0. Fazemos isto porque a função ln é contínua, não é? Do ln de 1 mais 3 seno de x elevado a 1 sobre 2 seno de x. Assim. Pronto. Agora, este expoente vai multiplicar pelo logaritmo. Portanto, o limite, quando x tende para 0, 1 sobre 2 seno de x a multiplicar pelo ln de 1 mais 3 seno de x. Fecha. Bom, e aqui pomos outros parênteses maiores, assim e assim. Igual, aqui embaixo agora, limite quando x vai para 0, um traço de fração assim comprido. Em cima temos o ln de 1 mais 3 seno de x, que divide por 2 seno de x. Pronto. E agora, que tipo de indeterminação surge aqui? Quando o x é 0, aqui temos o ln de 1, que é 0. E aqui embaixo também temos 2 vezes 0, que é 0. Sempre que nos surge uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, podemos usar a regra de L'Hopital. Portanto, ficamos com o limite
quando x vai para 0. Bem, agora o que é que eu faço? Vou derivar o numerador e o denominador separadamente. Portanto, a derivada do ln, derivamos 1 mais 3 seno de x, a sua derivada é 3 cosseno de x, que divide por 1 mais 3 seno de x. Portanto, o que está aqui é a derivada deste logaritmo. Agora, a dividir pela derivada do denominador, que é 2 cosseno de x. Pronto, e agora já não temos aqui indeterminações quando o x tende para 0. Portanto, aqui obtemos 3 cosseno 0. Cosseno 0 é 1, portanto aqui está 3. Sobre 1 mais 3 vezes 0, que é 1. Sobre 2. Ou seja, 3 meios. Logo, portanto, se o ln de L é 3 meios, logo L, o que é o L? L é o nosso limite, é o que nós pretendemos. Logo L é E elevado a 3 meios. Ou seja, a raiz quadrada de E ao cubo. Isto é, raiz quadrada de E quadrado vezes E, ou seja, E raiz de E. Pronto, é a opção A. Bom, vamos só repetir a chave da escolha múltipla. A, B, A, C e A. Bom, e agora saltamos então para as 6 questões de resposta aberta. Nas perguntas que se seguem, vou ter a necessidade de escrever um pouco mais, tá bom? Portanto, respostas um pouco mais longas. Aqui está a primeira questão. Simplifique a expressão cosseno do arco cosseno de 1 sobre raiz de 3 menos arco tangente de 4/3. E temos esta sugestão, cosseno de alfa menos beta. Bem, este ângulo aqui vou denotá-lo por alfa e o arco tangente de 4/3 vou-lhe chamar beta. Tá bom? Então, temos aqui igual, cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa seno de beta vezes seno de beta. Ok, bom, então alfa é o arco cosseno, é o ângulo cujo cosseno é 1 sobre raiz de 3. Este ângulo, alfa, pertence ao intervalo 0 a π. O contradomínio da função arco cosseno é o intervalo 0 a π, que é a restrição principal da função cosseno. Bom, isto significa que o cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 3. É positivo, não é? Na verdade, o alfa vai estar entre 0 e π sobre 2. Mas pronto, vamos pôr aqui então, aqui em cima, o cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 3. Bom, e quanto é que vale o seno de alfa? Bem, agora é fácil. Podemos recorrer à fórmula fundamental de trigonometria. Temos que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Ou seja, o seno ao quadrado de alfa mais 1 sobre raiz de 3, assim, ao quadrado, é igual a 1. Ou seja, seno
ao quadrado de alfa, quanto é que vale? Bom, isto aqui é 1/3, vou apagar, isto aqui é 1/3. Portanto, 2/3 mais 1/3 é 1. Portanto, o seno ao quadrado de alfa é 2/3. Logo, o seno de alfa vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 2/3. Bem, mas a alfa está neste intervalo. Aqui o seno é positivo. Então, fica mais a raiz quadrada de 2/3. Portanto, aqui posso pôr raiz de 2 sobre raiz de 3, que é a mesma coisa. Já está. Agora vamos calcular o cosseno de beta e o seno de beta. Sendo beta o arco tangente de 4/3. Então vamos aqui a esta cor. Portanto, beta é igual ao arco tangente de 4/3. Já agora, beta está em que intervalo? Está no intervalo menos π sobre 2 a π sobre 2. É a restrição principal da função tangente, ou seja, o contradomínio da função arco tangente. Bom, isto diz-nos que a tangente de beta é 4/3. A tangente de beta é 4/3. E eu quero o cosseno de beta e o seno de beta. A tangente é positiva, não é? Portanto, na verdade, o beta está entre 0 e π sobre 2. Eu vou pôr aqui um 0, não tem mal nenhum. Beta pertence ao intervalo 0 a π sobre 2. Tangente beta é 4/3. Se calhar vou desenhar aqui um triângulo, retângulo, com um ângulo. Vamos pôr assim. Um triângulo retângulo com um ângulo beta, aqui, e aqui um ângulo reto, não é? Tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Basta pôr aqui um 4 e aqui um 3. Pronto, eu quero o cosseno de beta e o seno de beta. Quanto é que vale aqui esta hipotenusa? Bem, temos aqui um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Vamos confirmar, h quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, h ao quadrado é igual a 9 e 16, 25. Portanto, h é igual a mais ou menos 5, neste caso, h igual a 5. Pronto, então já temos, aqui na cor laranja, o cosseno de beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, portanto é 3/5. Vamos pôr aqui 3 sobre 5. E o seno de beta é 4/5. Assim. Pronto, e já está. Vamos só agora terminar. Igual 3 sobre raiz 3 vezes 5 mais raiz de 2 vezes 4 sobre raiz de 3 vezes 5. Vamos reduzir tudo ao mesmo denominador, mas antes vou simplificar. 3 é raiz de 3 vezes raiz de 3, portanto fica raiz de 3 sobre 5. Mais, nesta fração, vamos multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Em cima fica 4 raiz de 6. E em baixo fica 5 vezes 3, 15. Assim, igual. Agora fica 15 raiz de 3 mais 5 vezes 4, 20 raiz de 6 sobre 5 vezes 15
5 vezes 15 dá 75. Pronto, está mais do que resolvido. Passamos ao segundo exercício daquilo que eu chamei questões de resposta aberta, que é o terceiro no total, não é? Recorrendo aos limites notáveis que estudou, calcule o valor do limite quando x tende para 2, seno ao quadrado de x ao quadrado menos 4, sobre e elevado a x mais 1 menos e ao cubo, multiplica por este polinómio. Ora bom, fazendo x igual a 2, aqui no numerador e no denominador, aqui aparece seno de 0, aliás, seno ao quadrado de 0. Temos aqui um 0, não é? E em baixo temos g ao cubo, menos g ao cubo, que dá 0. E aqui este polinómio também se anula para x igual a 2. 4 menos 2 é 2, menos 2 dá 0. Temos um grande 0 sobre 0. Bom, vamos recorrer a estes dois limites que eu tenho aqui em baixo. O limite quando x tende para a de seno de u de x sobre o mesmo u de x é igual a 1. E o limite quando x tende para uma constante a de e elevado a u de x menos 1 sobre este u de x que está em expoente também é igual a 1. Desde que esta expressão u de x vá para 0 quando x tende para a. Na prática, u de a é igual a 0. Portanto, vou usar estes dois limites, uma vez que temos aqui um seno e uma exponencial. Mas temos também um polinómio que se anula para x igual a 2. Então, o primeiro que há a fazer é fatorizar o polinómio. Vamos pegar aqui na cor azul e recorrer à regra de Ruffini para fatorizar x ao quadrado menos x menos 2. Podia ser pela fórmula resolvente, mas também dá pela regra de Ruffini. Aqui 1x quadrado menos 1x menos 2. A raiz é 2, não é? 2 anula o polinómio. Aqui fica 1, 2 vezes 1, 2. Soma dá 1. 2 vezes 1, 2. E aqui dá 0, como não podia deixar de ser. Bom, significa que este polinómio é igual a x menos 2, que multiplica por x mais 1. Bom, agora sim, vamos calcular o limite. Aqui igual. Aqui em baixo, novamente, igual. Limite. Quando x vai para 2. Temos seno ao quadrado. Então, eu vou pôr um traço de fração para um seno e outro traço de fração para outro seno. Vamos pôr aqui seno de x ao quadrado menos 4. E aqui, outra vez, seno de x ao quadrado menos 4. Porque está seno ao quadrado. Agora, outro traço de fração para a exponencial. Vamos ter aqui outro limite notável. De maneira a parecer aqui um 1, este 1 que está aqui, vou colocar e ao cubo em evidência. Portanto, fica e ao cubo multiplica por e elevado a x mais 1 menos 3, ou seja, x menos 2. Menos 1. Está certo? E ao cubo vezes g elevado a x menos 2, somamos os expoentes, dá x mais 1. Bom, e menos g ao cubo. E agora, vezes, aqui nesta fração, vamos colocar aquilo que não se anula para x igual a 2. Temos este polinómio é igual a x menos 2. Vou colocar um x menos 2, por exemplo, aqui. X menos 2 vezes x mais 1. X mais 1 pode ficar aqui no final. X mais 1. Pronto. Vamos pôr aqui uns parênteses grandes. Assim. Aqui temos um 1 na prática, não é? Temos aqui um 1.
O que está aqui é o mesmo que tínhamos aqui em cima. Bom, vamos fazer só aqui uma coisa. Esta E ao cubo não se anula. É uma constante. Eu vou colocar esta constante aqui. E ao cubo. Assim. Pronto, e agora já posso tirar estes parênteses. Ok, pronto. Então agora vamos montar os limites notáveis, não é? Vamos pegar aqui noutra cor. Por exemplo, o roxo. Aqui temos x ao quadrado menos 4. Dava-me jeito de ter aqui x quadrado menos 4. Portanto, então devo multiplicar x menos 2 por x mais 2. Isto é igual a x ao quadrado menos 2 ao quadrado. X ao quadrado menos 4. Bom, mas se dividir por x mais 2, também tenho que multiplicar por x mais 2. Portanto, x mais 2 para x igual a 2 vale 4, não se anula. Ok. Agora, aqui preciso de x menos 2 vezes x mais 2. Então, este x menos 2 vai ficar aqui. Preciso dele, por causa deste limite notável. E o x mais 2 fica aqui no final, fica aqui ao quadrado. Pronto. E já está. Está tudo. Portanto, isto aqui, como disse, é igual a x ao quadrado menos 4. Este denominador também é igual a x ao quadrado menos 4, que está aqui, não é? Pronto, e aqui temos o inverso deste limite notável. Portanto, conclusão, isto é igual, aqui é igual, o limite do produto é o produto dos limites, portanto, o limite quando x tende para 2, aqui deste seno de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 4 é 1, vezes, esta é a mesma coisa, também é 1, vezes. Aqui temos o numerador e o denominador em posições trocadas, mas portanto, o limite seria 1 sobre 1, que é 1, não é? Posso pôr 1 sobre 1. E agora vezes, que quando o x tende para 2, 2 e 2, 4, ao quadrado é 16, sobre e ao cubo, vezes 2 e 1, 3. Isto dá, então, 16 sobre 3 e ao cubo. Já está. Vamos pôr só aqui uma nota. X ao quadrado menos 4, podemos chamar isto h, por exemplo. H igual a x ao quadrado menos 4, tende para 0 quando x vai para 2. Está bem? E este pode ser H1 e H2, que está aqui, x menos 2, também se anula quando x é 2, não é? Tende para 0 quando x vai para 2. Bom, e vamos continuar com o próximo exercício. Agora temos aqui o teorema de Bolzano, o teorema dos valores intermédios. Em qual das metades deste intervalo é que esta equação tem uma solução? E depois temos de justificar. Portanto, precisamos saber se a solução está entre 2 e 3 ou entre 3 e 4. Bem, nós precisamos de uma função, então fazemos o seguinte. F de x é igual a x menos 2 vezes o logaritmo na base 2 de x ao quadrado menos 4x mais 5 menos 2. Menos 2. Bom, uma raiz de f é uma solução
é uma solução desta equação que temos aqui. É uma solução daquela equação. Não é? Dizer que f de x é igual a 0 equivale a dizer que isto é igual a 2. Pronto, então agora temos que f é contínua. Temos de garantir as condições do teorema de Bolzano. F é contínua no intervalo (2 a 4). Porquê? Porquê que é contínua? Temos aqui um logaritmo, não é? Repara. O x ao quadrado menos 4x mais 5, isto não pode ser 0 nem menor do que 0, não é? Neste intervalo. Na verdade, nem neste intervalo, nem em sítio algum. Porquê? Porque isto é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4 mais 1. Ou seja, é igual a x menos 2 ao quadrado mais 1. Então, isto é sempre maior do que 0. Na verdade, é sempre maior ou igual do que 1, porque isto é maior ou igual do que 0. Bom, f é contínua neste intervalo porque é contínua em R. Tá? Esta função está definida para todo x pertencente a R. Bom, agora vamos calcular, avaliar a função nos extremos do intervalo. Aqui, está bem? Portanto, f de 2. Quanto é que é f de 2? Bem, f de 2, 2 menos 2 dá 0. Dá 0 vezes logaritmo, se o x for 2, o logaritmo de 1 também é 0. Portanto, dá 0 vezes 0 menos 2, que é negativo. É negativo. Agora, aqui em baixo, o f do extremo direito, de 4, quanto é que é? É 4 menos 2, que dá 2, vezes o logaritmo na base 2. Eu prefiro substituir o x por 4 aqui. Portanto, 4 menos 2 é 2, ao quadrado é 4 mais 1, 5. Menos 2. Isto é positivo ou negativo? Bom, é maior do que 2 logaritmo na base 2 de 4. Tá? Isto é maior do que isto. Menos 2. Isto é igual a 2. Logaritmo de 4 na base 2 é 2. 2 vezes 2. Menos 2. Que dá 2. Que é maior do que 0. Portanto, f de 4 é positivo. E agora vamos calcular... bom, isto diz-nos que há uma solução entre 2 e 4. Mas nós não sabemos se está entre 2 e 3 ou entre 3 e 4. Então vamos calcular o f de 3. O ponto médio. Portanto, f4 não é 2, f de 4 é maior do que 2, que é maior que 0. Portanto, f de 3, 3 menos 2 é 1, vezes o logaritmo na base 2. Portanto, se o x for 3, isto aqui dá 1 e 1, 2. Menos 2. Ou seja, o logaritmo de 2 na base 2 é 1, portanto fica 1 menos 2, que dá menos 1, que é menor do que 0. Então temos isto. Temos isto aqui. Vamos pôr aqui a reta. Aqui o 2. Aqui o 3. E aqui o 4. Bom, e a vermelho
qualquer coisa que possa ser o gráfico. f de 2 é negativo, está aqui, negativo. É menos 2, é negativo. f de 3 é menos 1, também é negativo. Aqui. E f de 4 é maior do que 2, que é positivo. Aqui. Então o gráfico passa nestes 3 pontos. Passa aqui, aqui e ali. Então onde é que está a solução? Está de certeza entre 3 e 4. Temos aqui um C. Tá bom? Então, existe C entre 3 e 4, tal que f de C é igual a 0. Portanto, este C é uma raiz de f, que é uma solução desta equação. Portanto, está na segunda metade do intervalo. Tá bom? Vamos então continuar. Pergunta 5. Considera a função f de x igual a raiz de 3 sobre 2, multiplica aqui por esta função afim, se x menor que π sobre 3, e eu cosseno de x para x maior ou igual do que π sobre 3. Mostre que f é derivável em π sobre 3. Bem, vou apresentar duas resoluções para este exercício. A primeira delas, mostrar que a função é derivável neste ponto, vou calcular as derivadas laterais. Portanto, aqui, f' de π sobre 3, portanto, a derivada à direita, π sobre 3, mais é o limite quando o h tende para 0 mais ou quando o x tende para π sobre 3 por valores superiores. Podemos usar o h ou então o x é indiferente. De f de x menos f de π sobre 3 sobre x menos π sobre 3. Bom, isto é igual ao limite quando x tende para 0, para π sobre 3, por valores superiores, portanto, o f de x, se o x é maior que π sobre 3, é cosseno de x. Cosseno de x. Menos o cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é o meio, mas não faz mal. Sobre x menos π sobre 3. O que está aqui é a derivada pela definição da função cosseno. A derivada da função cosseno é no ponto π sobre 3. Derivada lateral direita. Pronto. A derivada do cosseno é menos seno. Está bem? Menos seno. Então fica menos seno. Mas o x é π sobre 3. E isto dá menos raiz de 3 sobre 2. Pronto, agora vou calcular a derivada lateral esquerda. f' de π sobre 3. Pronto, fica aqui com esta notação, menos. Isto é o limite quando x tende para π sobre 3 por valores inferiores, ok? De f de x menos f de π sobre 3 sobre x menos π sobre 3. Portanto, é a definição de derivada. Igual ao limite quando x se aproxima de π sobre 3, mas x é menor do que π sobre 3. Agora a f de x, quando o x é mais pequeno que π sobre 3, está ali em cima. É raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Multiplica por raiz de 3 sobre 3. Mais π sobre 3. Menos x.
fecha parênteses, e agora menos o f de π sobre 3. Portanto, o f de π sobre 3, vemos aqui, é o cosseno de π sobre 3, que é o meio. Sobre x menos π sobre 3. Assim, igual, aqui em baixo, igual ao limite, com x a tender para π sobre 3, assim. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 sobre 2 vezes 3. 2 vezes 3. Bom, mas isto dá 1 meio. Vamos pôr aqui 1 meio. 1 sobre 2. E agora, mais a raiz de 3 sobre 2. Portanto, este vezes isto tudo. Multiplica por π sobre 3 menos x. E agora, menos o meio. Portanto, multipliquei este por este e agora mais este por isto tudo. Com isto, eu consigo cancelar o meio com o menos o meio. Mas falta-nos dividir por x menos π sobre 3. Esta expressão é o simétrico desta. Portanto, fica então o limite quando x tende para π sobre 3 por valores inferiores. Vou pôr aqui menos raiz de 3 sobre 2 multiplica por x menos π sobre 3. Troquei os sinais. X menos π sobre 3. E divide por x menos π sobre 3. Pronto. Aqui volta a cancelar. Este cancela com este. E obtemos menos raiz de 3 sobre 2. Conclusão. F' de π sobre 3 mais igual a F' de π sobre 3 menos. Ambos iguais a menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, a função é derivável em π sobre 3. E a sua derivada, F' de π sobre 3, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. E já está. Bom, agora vou novamente resolver o exercício anterior, mas de uma forma diferente. Vou recorrer a um corolário do teorema de Lagrange do valor médio. Não vai ser necessário estar a calcular as derivadas pela definição, tal como fizemos aqui. Não vai ser necessário. Então, esta é a resolução. Portanto, a função f é derivável para x menor que π sobre 3. Para x menor que π sobre 3. E a sua derivada, f' de x. Bom, qual é a derivada aqui desta expressão, desta função? O que temos aqui é uma constante a multiplicar por esta função afim, não é? Portanto, temos raiz de 3 sobre 2 vezes menos x. A derivada é menos raiz de 3 sobre 2. Tudo o resto são constantes. A derivada é zero. Tá? Está isto. Agora, f é também derivável no intervalo π sobre 3 a mais infinito. Portanto, para x maior do que π sobre 3. E a sua derivada, f' de x, é só maior, não é maior ou igual, ok? F' de x é igual a menos
seno de x, a derivada do cosseno. Pronto, esta é a primeira coisa que devemos escrever. Agora, devemos garantir que a função f é contínua no ponto π sobre 3. Ora bem, então f é contínua em π sobre 3, pois o limite, quando x tende para π sobre 3 por valores inferiores de f de x, vou pôr já a expressão de f de x, portanto é raiz 3 sobre 2, que multiplica por raiz 3 sobre 3, mais π sobre 3, menos x. Este limite é só substituir, não é? Portanto, substituindo x por π sobre 3, vai dar raiz de 3 sobre 2, multiplica por raiz de 3 sobre 3, mais π sobre 3, menos π sobre 3. Pronto, estes dois cancelam. E obtemos 3 sobre 2 vezes 3, que dá 1 meio. E, agora, o limite de f de x, quando x tende para π sobre 3 por valores superiores, agora se o x for maior que π sobre 3, portanto aqui vai ficar o cosseno de x. É igual ao cosseno de π sobre 3, que é o meio. Mas o meio é também o cosseno de π sobre 3, não é? Portanto, é o f de π sobre 3. Portanto, o limite de f de x, quando x tende para π sobre 3 por valores inferiores e por valores superiores, é igual. E é igual à imagem do π sobre 3. Portanto, a função é contínua. Ok, agora, o que é que falta? Falta-nos calcular o limite da derivada. Está bem? O limite de f' de x quando x tende para π sobre 3. Então, o limite de f' de x quando x tende para π sobre 3 por valores inferiores, para começar, é igual ao limite quando x tende para π sobre 3 menos, bem, isto é constante e igual a menos raiz de 3 sobre 2, portanto o resultado é menos raiz de 3 sobre 2. E o limite, agora à direita da derivada, o limite é f' de x, quando x vai para π sobre 3 mais, é igual ao limite, quando x tende para π sobre 3 mais, de menos seno de x. Menos seno de x. Bem, isto é menos seno de π sobre 3, que dá menos raiz de 3 sobre 2. Portanto, a conclusão é que existe limite de f' de x quando x tende para π sobre 3, uma vez que os limites laterais são iguais, é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Pelo tal corolário, concluímos que, portanto, existe também f' de π sobre 3,
e é igual ao valor deste limite, ou seja, igual a menos raiz de 3 sobre 2. Pronto. Foi uma resolução diferente da anterior, diferente desta aqui, uma vez que não precisámos de calcular estas derivadas laterais pela definição. Calculamos sim, foi alguns limites. Bom, e passamos então à pergunta 6. Considera a função definida pela expressão f de x igual ao arco tangente de 5x, usando o teorema da derivada da função inversa, determina uma expressão para f' de x. Portanto, aqui queremos derivar este arco tangente recorrendo ao teorema da derivada da função inversa. Portanto, eu vou começar por determinar a inversa da função f. f de x é igual ao arco tangente de 5x, igualo isto a alfa, porque é um ângulo, ok? Isto significa que 5x é tangente de alfa. Tangente de alfa. E, portanto, x é igual a 1/5 vezes a tangente de alfa. Como consegui resolver em ordem a x, resulta que esta expressão que temos aqui é o f menos 1 de alfa. Eu vou denotar f menos 1 por g, fica mais fácil. Portanto, ok, então agora o que é que diz o teorema da derivada da função inversa? Diz-nos que f' de x, ou seja, a derivada do arco tangente de 5x, assim e assim, esta derivada, ou seja, a derivada da função f, é igual, portanto, a 1 sobre g' de alfa. Esta é a igualdade do teorema da derivada da função inversa. f' de x é o inverso de g' em alfa. O alfa é o f de x. Igual a 1 sobre... Bom, agora preciso da derivada desta função g, não é? G de alfa é 1/5 vezes a tangente de alfa. Portanto, g' de alfa vai ser 1/5 vezes a derivada da tangente de alfa. Bom, a tangente, portanto, g' de alfa é igual a 1/5. A derivada da tangente é 1 sobre cosseno ao quadrado. Podemos chegar aqui considerando a tangente de alfa como sendo o seno de alfa sobre o cosseno de alfa e usamos a regra da derivada do quociente. Bom, então aqui em cima vai ficar 5, ou melhor, 1 sobre 5 cosseno ao quadrado de alfa. É o que está aqui. Bem, mas isto dá 5 cosseno ao quadrado de alfa. A derivada de f deve vir em x. Bem, então vamos ter que terminar esta resolução. Temos aqui tangente de alfa é 5x. Acho que vou desenhar aqui um triângulo, retângulo novamente. A tangente de alfa é 5x. Vou meter aqui um ângulo alfa, aqui um ângulo reto. Portanto, 5x é aqui 5x e aqui 1. Tangente de alfa é o cateto
oposto sobre o comprimento deste cateto adjacente. Bom, quanto é que vale a hipotenusa? A hipotenusa, bem, h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 5x ao quadrado. Ou seja, h quadrado é igual a 1 mais 25x quadrado. Não vou precisar do h, porque aqui está a cosseno ao quadrado. Basta-me o h quadrado. Bom, igual o cosseno de alfa é 1 sobre h. Por isso, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 ao quadrado sobre h ao quadrado. Ou seja, 1 mais 25x quadrado. Ou seja, 5 sobre 1 mais 25x quadrado. Esta é a derivada da função f. Bom, podemos confirmar que está certo, não é? Portanto, a derivada do arco tangente de u, sendo u uma função na variável x, é u' sobre 1 mais u ao quadrado. Portanto, se u for 5x, aqui fica 5 e aqui fica 25x quadrado. Bom, mas nós não podíamos usar esta fórmula, uma vez que é para resolver usando o tal teorema, usando aqui esta igualdade. Bem, continuamos para a pergunta 7. Pergunta 7, que é também a última. Seja h de R em R, é uma função polinomial, uma função cúbica, represente graficamente a função h, mas indicando previamente os zeros, portanto, os zeros da função, os intervalos de monotonia e a concavidade. Então vamos aos zeros. Portanto, h de x é igual a 0, se só se x ao cubo mais 3 meios de x quadrado é igual a 0. Consigo colocar o x ao quadrado em evidência, multiplica por x mais 3 meios. Bom, isto dá x igual a 0, duas vezes, portanto, o 0 é uma raiz dupla, x igual a 0, ou x igual a menos 3 meios. É nestes pontos que a função se anula. Agora, os intervalos de monotonia. Vamos derivar a função, não é? Vamos pôr aqui nesta cor um pouco diferente. h' de x é igual a 3x ao quadrado mais 2 vezes 3 meios, que dá 3, x. Bom, agora colocamos o 3x em evidência, que multiplica por x mais 1. Bem, h' é um polinômio de grau 2, é fácil de ver onde é que é positivo e negativo. Tá? Mas eu vou fazer na mesma uma tabela. Portanto, isto é igual a 0, se só se x for igual a 0 ou x é igual a menos 1. Bom, então vamos colocar aqui uma tabela, assim, é uma função polinomial de grau 3, não tem assímtotas. Vamos pôr aqui o menos infinito. Aqui colocamos um zero da derivada, que é o menos 1.
aqui o outro zero da derivada, que é zero. E agora aqui mais infinito. Assim, pronto. Vamos pôr assim aqui. Agora aqui colocamos os fatores de H', que é 3x. O outro é x mais 1. Aqui. E agora pomos aqui H' de x. E em baixo temos a função h. Ok. Só mais um bocadinho. Já está. Pronto, então 3x anula-se para x igual a 0. Aqui é negativo. E aqui é positivo. X mais 1 anula-se para x igual a menos 1. Aqui é positivo. E aqui é negativo. H' de x é o produto de 3x por x mais 1. Portanto, menos por menos. Vamos pôr aqui noutra cor. Aqui é positivo. Aqui é 0. Aqui é negativo. Aqui é 0. E aqui é positivo. Bom, a função h vai ser crescente. Depois aqui vai ser decrescente. E depois volta a ser crescente. Então significa que aqui há um máximo. E aqui há um mínimo. Já agora, qual é o valor deste máximo? O h de menos 1 fica menos 1 mais 3 meios. Que dá um meio. Aqui dá um meio. E h de 0 é 0. Este mínimo é igual a 0. Pronto, já temos aqui. Portanto, a função cresce, decresce e depois cresce. O que é que diz mais? Diz aqui o seguinte, concavidade. Bem, agora, h duas linhas de x é igual a 6x mais 3. 6x mais 3, ou 3 multiplica por 2x mais 1. Bom, isto é igual a 0, né? H duas linhas de x é igual a 0, se só se x for igual a menos 1 meio. Tá bom? Portanto, h, portanto, o gráfico de h tem a concavidade voltada para cima. Em x maior que menos 1 meio. Portanto, vamos pôr assim, menos 1 meio a mais infinito. Em aqui. E o gráfico da função h tem a concavidade voltada para baixo em menos infinito a menos 1 meio. Pode ficar fechado, que é quando isto é negativo. Bom, então vamos fazer o gráfico, ainda falta, não é? Bom, a função anula-se no menos 3 meios, anula-se aqui, menos 3 meios, anula-se no 0, passa aqui no 0, passa aqui. A derivada é nula no menos 1 está aqui.
e a função aqui vale o meio. O meio. E a derivada também é 0 no 0. E a função também é 0. Portanto, o gráfico. Portanto, o limite quando o x tende para menos infinito vai ser o limite de x ao cubo, portanto, que é menos infinito. Portanto, vem daqui. Está sempre a crescer, não é? Cresce. Cresce até menos 1. Depois tem o máximo, vale o meio. A partir daqui começa a decrescer. Ok? Começa a decrescer. Em 0 a função vale 0 e depois cresce, não é? Quando o x tende para mais infinito, a função claramente vai para mais infinito. Isto. A concavidade está voltada para baixo entre menos infinito e menos 1 meio. Está aqui o menos 1 meio. Temos aqui um ponto de inflexão. Menos 1 meio. E depois a partir daqui está voltada para cima. Menos 1 meio até mais infinito está voltada para cima. Portanto, este é o gráfico da nossa função. A função h, y, igual a h de x. Bom, já estou um bocadinho cansado. Também o vídeo é bastante longo. Vou terminar. Portanto, espero ter-te conseguido ajudar com a resolução de todos estes exercícios. Fica bem e encontramo-nos num próximo vídeo. Tchau!